da secularização. Eu gostaria de, nesse particular, verificar se, de fato, a secularização, no nível em que ele colocou, citando Max Weber, mas eu vou contradizê-lo falando em Alfred Weber, realmente essa noção do processo histórico pode levar à desqualificação da secularização como o momento histórico da contemporaneidade, na maneira pela qual ele desqualificou o primeiro Weber, e eu quero valorizar o segundo Weber nesse sentido. Em segundo lugar, saber se essas novas voltas à religião vêm, de fato, de um efetivo revival dessa autenticidade, ou se nascem de outras circunstâncias que nada têm a ver com a força em si da religião. Terceiro, é importante nós verificarmos nos dias de hoje o sentido do que se chamaria a enculturação do cristianismo e o que é, à margem da religião, o cristianismo cultural contemporâneo. E o que é esse cristianismo cultural como transformação justamente do que seja a religião nos tempos da secularização. E quarto, em que termos o conteúdo positivo do secular é de fato não mais o religioso, mas de fato e essencialmente o humanismo prospectivo. E em que termos nós podemos falar deste humanismo fora da religião, mas necessariamente ligado a este perfeccionismo do ser. E aqui eu vou usar a palavra de Paulo VI, este mais ser do homem e de todos os homens, no que, aliás, Taylor também situa o problema da autenticidade. Mas o que é o ethos, não a ética, o ethos da autenticidade? Em que termos ele prescinde do religioso para, de fato, chegar ao que é este mais ser. Professor Taylor, quando Alfred Weber diz o processo histórico se compõe do processo social, não preciso explicar, mas do processo civilizatório e do processo cultural, ele mostra que a realidade do homem é feita da tecne, é feita da modificação da natureza, da revolta contra a natureza, que exatamente o ritualismo mantém ao contrário dentro disso tudo, e aí Heidegger coloca muito bem o problema do que seja na tecne a organização da civilização. A natureza é modificada pelo homem e isto compõe a sua segunda necessária natureza para entendermos então o cultural, que ao lado da transformação da civilização é a consciência, é a reflexão. É na história da reflexão, o que na modernidade foi a sua epistemologia, aí está toda a escola russelliana nos definindo isso, para chegarmos àquilo que Dilthey também situa. Um tempo dominado pela cultura é um tempo de compreensão, e a compreensão do enunciado do que seja o compreender, hoje pela secularização, prescinde do religioso. Cai o que Lefort chamaria o morfema religioso dentro do que é o enunciado do compreender pós-russelliano e definido como que seja de fato o ser aí, o Dasein contemporâneo no seu maior sentido. Então, dentro disso, a secularização está no cerne mesmo do processo histórico. Ele envolve este avanço em si mesmo do que seja o compreender contemporâneo. E os revivals religiosos
todos eles são movimentos claros de contra-história. Vou falar dos três. Por exemplo, o primeiro revival vinculado ao fenômeno que a sociedade do consumo estudou como a descontextualização. E a queda da descontextualização, que é o fenômeno em si da modernidade, nos leva a todos os fundamentalismos. Vou falar só deles. Aí, a religião como fundamentalismo é uma triste história da contemporaneidade. Por exemplo, o triste fundamentalismo americano de hoje. Que horror o republicano americano, na medida em que ele volta ao cristianismo como uma estrita e pobre reação. Que coisa horrível o republicano americano, dentro desse sentido. E o que é que tem isso a ver, como o Taylor disse tão bem, com a grande nação protestante e missionária que criou esse país? Em segundo lugar, os revivals depois da Primavera Árabe, eles foram o quê? E tem que chegar ao 11 de setembro, no começo, o mundo islâmico foi expropriado da sua cultura pela dominância civilizatória ocidental. Eles foram privados, de fato, da sua cultura, ou seja, da sua identidade. Não vou me esquecer nunca, quando estive no Iêmen, de ver todo o número de cultos, de imagens para Mohammed Atta. Quem foi Mohammed Atta? Foi o homem do 11 de setembro. Ou seja, dentro disso, nós vemos no mundo islâmico, e não é um problema de terrorismo, nós vemos como o sufoco da autenticidade islâmica levou a este momento que, de fato, fracionou a unidade do tempo histórico contemporâneo. Não há aí um avanço do revival, há sim uma compensação histórica quase que patológica para o entendimento do que seja a volta religiosa neste quadro e nesse sentido. Mas eu vou, sobretudo, a um fenômeno curiosíssimo, que é um fenômeno brasileiro. Charles Taylor preocupou-se muito com, digamos assim, e faz isso muito bem, com o pentecostalismo. E ele analisou o pentecostalismo, sobretudo, ele tem muito cuidado no seu escrúpulo de cientista de falar sempre do hemisfério norte, como que não quisesse ousar falar do hemisfério sul. Mas o que é aqui precisa encontrar não é o evangelismo, não é o pentecostalismo, mas esta tristeza terrível do evangelismo brasileiro. Ou seja, este fenômeno terrível da nossa subcultura, dentro do qual se criou o consumismo religioso. Esse consumismo religioso evangélico que cuida da comida, está certo, da assistência, mas também da programação do religioso. Venham às 5 horas da nossa sede e vão encontrar o demônio. Ou seja, nesse sentido, nós encontramos a maneira ou a forma pela qual nós chegamos a esta outra forma pela qual o consumismo cultural é a verdadeira resposta ao que se pensava pudesse ser um revival. Agora, o que me parece mais fascinante, e ele abre o caminho para isso, é que se a religião acabou, se a secularização liquidou o enunciado do que seja a religião, de outro lado, nós muitas vezes não nos damos conta do que é o cristianismo cultural contemporâneo. A religião entrou nessa transformação, e Taylor diz isso muito bem, através do fato de que não é possível se pensar a cultura hoje, não é do Ocidente, a cultura hoje da contemporaneidade, sem que ela esteja realmente o resultado da transformação irremovível do cristianismo. É impossível se pensar nas suas próprias matrizes, no que seja o cristianismo, do que seja o Ocidente, sem essas matrizes. E não preciso falar de Olivier Roy, não preciso falar do que seja
Bernheim, não preciso falar de Jean Riveraud, não preciso falar de Marcel Gauchet, entre tantos outros, que mostram que, ao invés de sustentar a autonomia, vamos dizer, autológica da religião, a transformação da religião no complexo cultural do nosso tempo é o que marca, de fato, a contemporaneidade e valida a secularização. É claro que eu, então, teria que perguntar, e Taylor é riquíssimo nessa aventura, nessa pergunta. Muito bem, se o secularismo é a condição inescapável do nosso tempo, como definir a ética do pós-religioso? Como ele disse muito bem, não se trata apenas de manter instintivamente apenas essa triste coisa da mantença dos rituais e como condição do imaginário social, a que ele se referiu também, mas é preciso, de fato, se encontrar o humanismo do nosso tempo. E estamos todos muito agradecidos ao que representa para nós o trabalho de Taylor, enquanto ele propõe a ética da autenticidade. Enquanto ele propõe a necessidade, e a palavra dele é o seekers, nós traduzimos mal por buscador, ou seja, mas esta palavra que está funcionando, é preciso que cada um possa merecer, e eu volto aqui a Ricoeur, a noção do concreto individual que nos dá, de fato, a noção da identidade. Mas o próprio dessa perspectiva é não só o factum da identidade, mas necessariamente a do seu trabalho, a da sua utilização, da sua potencialização, ou seja, aquilo que exige a nova condição social do nosso tempo, ou seja, e ele aí chega à noção do imaginário social, mas que e ele mesmo nos dá a metodologia, essa nova condição da convivência, não na isonomia, mas na isegoria, ou seja, dentro da diferença, ela exige a intercompreensão e, ao mesmo tempo, o multiculturalismo cultural. Mas, para isso, nós estamos preparados para discutir a deculturação, estamos preparados para discutir a aculturação, estamos preparados para discutir a inculturação. Em todos esses elementos, e Taylor nos diz isso muito bem, é preciso que se saia das velhas noções de linearidade. Aqui, inclusive, a secularização pode prestar um mau serviço. Até onde a linearidade do processo da secularização não nos está deixando diante desses processos conjuntos que estão aí à nossa frente, exigindo uma metodologia absolutamente inovadora para merecer o nosso tempo. Para aqui.